Olá, caros alunos e alunas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da nossa disciplina Projeto de Vida. Hoje a pauta dessa aula será a espiritualidade. E para falar sobre esse assunto com a gente, eu conto com a ilustre presença do pastor, professor Naamã Mendes. Tudo bem, professor? Tudo bem, é um prazer, é uma alegria estar aqui, professor. É uma alegria estarmos aqui com os nossos alunos. É gente preciosa, gente querida e que a gente tem a preocupação em, de alguma maneira, estar caminhando juntos para que eles tenham uma melhor qualidade de vida. E o professor e pastor Naamã, ele faz doutorado em aconselhamento pastoral. Então tem uma grande e vasta experiência nessa área. Pastor, para começar a nossa aula, a nossa conversa, eu te pergunto qual é a importância da espiritualidade no dia a dia cotidiano nosso, a nossa vida de uma forma geral. A partir da década de 80, tornou-se assim, em todo o mundo, há todo um movimento que a gente poderia dizer assim, voltado para a espiritualidade, em todos os países do mundo, inclusive com peregrinações de pessoas indo para a Índia, E, então a espiritualidade ela se tornou parte da vida das pessoas. A grande questão é que atualmente no mundo existe milhares de espiritualidades, a gente poderia dizer assim. Então a importância disso é que isso nos revela, nos mostra que não é suficiente a gente ter apenas uma boa formação intelectual ou a gente ter as explicações científicas para os fenômenos os quais nós estamos envolvidos, mas também a gente cuidar dessas questões mais voltadas para a nossa alma, para a nossa espiritualidade. Então, em muitos lugares do mundo, em muitas empresas, em muitas instituições, há sempre esse movimento para que as pessoas se voltem para a questão da espiritualidade. Por isso, ela se torna cada vez mais importante. Há empresas que reservam espaços, há empresas que reservam momentos, há empresas que trazem então esses chamados gurus da espiritualidade para falar, numa tentativa de fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de sentido na vida delas. Então essa é a importância da espiritualidade atualmente no mundo, para a gente responder assim mais rapidamente. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a diferença ou o entendimento que existe da diferença entre a espiritualidade e a religiosidade. De fato, isso é fundamental a gente esclarecer, especialmente porque, no caso, eu sou um pastor, sou uma pessoa cristã, então o cristianismo ou a proposta cristã, a proposta da espiritualidade cristã, ela é totalmente vamos dizer assim, diferenciada daquilo que a maioria das pessoas chamam de espiritualidade e religiosidade. E eu explico. A espiritualidade é algo que ela tem a ver com o coração das pessoas, com a alma das pessoas, com o interior das pessoas, enquanto a religiosidade ela é uma prática externa. Então, do ponto de vista do cristianismo ou da fé cristã, a diferença é essa. É que nós cristãos não entendemos que as pessoas podem ou possam mudar a vida delas a partir das práticas externas. Elas podem ter uma melhora, elas podem mudar algumas coisas, mas efetivamente a vida e o ser dessa pessoa não vai mudar efetivamente somente porque ela tem determinadas práticas religiosas do lado de fora, determinadas liturgias, determinados ritos. E isso, do ponto de vista cristão, isso não é suficiente, em que pese isso ter importância. Então essa é basicamente a diferença. O cristianismo, a fé cristã, ela ensina que as pessoas precisam crer, receber uma pessoa que é Jesus, enquanto que a religiosidade ela trabalha em práticas, em ritos, em propostas assim mais voltadas para essas questões externas e das pessoas. Nós não acreditamos que seja possível uma pessoa mudando apenas esses condicionamentos externos ou esses ritos
elas consigam ter uma mudança no seu ser permanente, verdadeiro e que faça sentido na vida dela do ponto de vista eterno. Em algum momento, essa coisa externa ela vai se tornar cansativa, ela vai cansar, ela vai dificultar, e aí a pessoa muda para um outro rito, uma outra liturgia, uma outra prática religiosa externa, e ela vai continuar sempre com aquele vazio na alma e na emoção e no coração dela. Essa é a diferença básica. Então, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver entendendo de uma forma equivocada, mas precisa ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Exatamente, é isso que nós, os cristãos, acreditamos, que as pessoas precisam crer em uma pessoa chamada Jesus. O próprio Jesus explica isso em vários momentos quando a gente lê os textos da Bíblia. Um deles ele diz assim: se vocês crerem e vocês obedecerem a minha palavra, o Pai os amará, Deus os amará. Eu e o Pai, diz Jesus, viremos e faremos morada dentro de vocês. Então, quando a gente acredita nisso e as pessoas acreditam nessa possibilidade de ser habitados pelo Deus que criou todas as coisas, criou os céus e a terra, esses bilhões de estrelas, de galáxias, e aí esse Deus amoroso vem, entra dentro do coração de um ser humano como eu e você, cheio de limitações, cheio de defeitos, cheio de problemas na nossa alma, nas nossas emoções. Quando nós cremos que somos habitados por esse Deus, então a nossa vida, vamos dizer assim, ela é empoderada, não por uma outra pessoa, não por uma ideia, não por nós mesmos, mas por uma pessoa chamada Jesus. Então a nossa vida começa a ser revolucionada, começa a ser transformada, começa a ser mudada. E esse é o processo e a diferença entre você ter Cristo, crer nele, recebê-lo, e você ter uma prática religiosa que qualquer pessoa pode ter, é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo rito, mas a mudança no seu ser nunca acontece. Legal. Pastor, então nem sempre frequentar uma religião significa que você vai estar em paz ou significa que você vai ter uma espiritualidade potencializada. Exatamente. A religiosidade ou frequentar um grupo religioso ou mesmo ter um rito religioso pessoal ou em grupo, isso traz benefícios, evidentemente, para as pessoas, né? Porque você, ao conviver com pessoas boas, você vai ser beneficiado nesse convívio. Sim, acaba influenciando, né? Influenciando. Você ter determinadas práticas religiosas, elas te ajudam. Isso não vai te atrapalhar, né? Mas nem sempre o ambiente religioso é de pessoas boas, né? Então, nem sempre a gente vai encontrar essa religiosidade transformadora, como a gente imagina. É por isto que a espiritualidade cristã e a proposta da vida cristã é uma proposta que as pessoas venham a crer em uma pessoa, que é Jesus. E essa pessoa, a Bíblia ensina, é muito interessante que uma grande parte das pessoas não consegue entender isso direito. Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou e ele fez uma promessa para as pessoas. Ele disse assim: eu vou ao Pai e vou voltar para morar dentro de vocês. Então, quando as pessoas creem assim, e elas têm essa consciência de que elas são habitadas por Jesus, elas passam a ser pessoas, vamos dizer, espiritualizadas, não por um outro ser, não por um alienígena, não por um espírito de um outro homem, mas pelo Espírito do próprio Deus. E é isso que faz toda a diferença na vida e que nos transforma, nos muda, nos faz gente mais saudável, mais amável, mais compreensiva, mais bondosa, não porque a gente tem uma educação ou tem um rito religioso, mas porque agora a gente é habitado pelo próprio Deus. Isso dentro da nossa disciplina, que é projeto de vida, para a construção de um projeto de vida, e nós trabalhamos as metas de curto, de médio e de longo prazo, é essencial para nós nos mantermos alinhados com a proposta daquilo que é bom, daquilo que é justo,
para que a gente possa ser ambicioso de uma forma saudável também e prosperar na nossa vida. Então esse alinhamento das colocações do pastor Naaman é essencial, esse acreditar de que Deus reside em cada um de nós, né? E que nós temos potencial, temos condições e recursos para prosperar, é essencial. Pastor, a última pergunta, passou rapidinho o nosso tempo, conversa boa passa rápido, né? Exatamente. Quais dicas, orientações ou recomendações o senhor como pastor deixa aqui para os nossos alunos para que nós possamos nos fortalecer espiritualmente? Olha, eu diria assim, 1.650 bilhão de possibilidades de que você que está me vendo e me ouvindo e me assistindo não existisse. Mas quando você foi fecundado, houve uma corrida. E inexplicavelmente, né, aos olhos dos cientistas, porque ninguém explica como, foi você que sobrou. Foi você que fecundou. Foi você que veio à existência. Então, isso é uma coisa fantástica. Nós, os cristãos, acreditamos que isso foi uma escolha de Deus. Foi Deus que escolheu você para você vir ao mundo. Então, ao você estar aqui no mundo, Deus tem uma razão para que você tenha vindo à existência. Existe um propósito. Então, você não foi feito apenas para você comer, para você beber, para você dormir. Aí você se torna um adulto, aí você faz sexo, aí você morre, aí acaba a sua vida. Não é isso, a vida não é isso. A vida é muito mais do que isso. Você foi colocado aqui na face da terra para viver bem, para ser feliz, para fazer as pessoas que estão ao seu lado pessoas mais felizes, para você tornar a sua vida uma inspiração para os outros seres humanos. E Deus resolve, por causa disso, morar dentro de pessoas como eu e você, para a gente se tornar gente mais amável, mais agradável, né? Mais saudável, mais para cima, para a gente contribuir para a vida dos outros seres humanos com quem nós convivemos de alguma maneira. Então você pode ir muito além do que a maioria das pessoas vivem quando você tem essa consciência de que você é um ser humano habitado pela pessoa de Deus. Então, eu diria a você, creia em Jesus, creia em Deus, e tudo que você fizer, se você tiver essa consciência e fizer com essa consciência, vai ser sempre um pouco melhor do que a média. É isso que eu diria. E, portanto, você vai ter uma vida profissional mais bem-sucedida, você vai ter uma família mais ajustada, você vai ter um lar mais saudável, você vai ter um ambiente com seus amigos e colegas e os seus profissionais muito mais enriquecedor. E é assim que a gente pode viver uma vida muito melhor. Ame a Deus e ame ao próximo. É a única recomendação de Jesus para os seres humanos. Obrigado. Pastor, muito obrigado, professor, pela oportunidade. Obrigado aos nossos alunos pela oportunidade de nos ver, nos assistir. Eu agradeço imensamente as palavras e essa colaboração aqui na formação da nossa disciplina Projeto de Vida. Alunos, passou bem rapidinho o nosso tempo, a conversa foi muito prazerosa, muito boa e enriquecedora. Vamos ficando por aqui, fechamos mais uma aula da nossa disciplina Projeto de Vida. Nos vemos numa próxima aula. Um forte abraço e prosperidade!